Nesta videoaula, abordaremos a forma polar de um número complexo, a equação da circunferência, utilizando as coordenadas na forma polar e na forma exponencial, e definições e regiões no plano complexo. Considere que z é igual a x mais y. Desejamos escrever x e y utilizando outros tipos de coordenadas, que são as coordenadas polares. Então, vamos substituir o x por r cosseno θ e r seno θ, sendo que θ é chamado de argumento de z. Este ângulo ele é medido a partir do eixo polar, no sentido trigonométrico. R, aqui neste caso, é o módulo de z, ou seja, o comprimento do vetor z. Então, substituindo x e y em z, teremos que z é igual a r cosseno θ mais i r seno θ. Neste caso aqui, coloquei o r em evidência. Essa é a chamada forma polar, ou forma trigonométrica. Neste exemplo, desejamos expressar o número menos raiz de 3 menos i na forma polar. Então, desejamos então primeiro determinar o r, portanto o r, fazendo as contas, o r é igual a 2, que é o módulo de z. Θ é o ângulo medido a partir do eixo polar. Então vai ser um ângulo de π radianos mais este ângulo aqui. Então nós vamos identificar esse triângulo retângulo, e por meio desse triângulo retângulo nós vamos identificar a tangente desse ângulo. Então a tangente deste ângulo, que eu chamei de beta, tangente de beta, é o cateto oposto, 1 dividido por raiz de 3, considerando aqui medidas, né? Cateto oposto é 1, cateto adjacente, raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, ou seja, raiz de 3 sobre 3. Então, o arco, cuja tangente é raiz de 3 sobre 3, é o ângulo π sub 6. Portanto, o ângulo θ é π mais π sub 6. Logo, 7π sub 6. Então, a forma polar é z igual a 2, cosseno de 7π sub 6, mais i, seno de 7π sub 6. Se desejarmos realizar a multiplicação, vamos considerar que z1 é r1 cosseno de θ1 mais i seno de θ1, z2 igual a r2 cosseno de θ2 mais i seno de θ2. Então, vamos realizar aqui as distribuições. Então, primeiro multiplico R1 vezes R2, depois cosseno θ1 vezes cosseno θ2, I seno θ1 vezes I seno de θ2, fica menos aqui, porque fica I vezes I ao quadrado, que é menos 1. Posteriormente, cosseno de θ1 vezes I seno de θ2, coloquei o I em evidência. E depois, cosseno de θ2 vezes I seno de θ1. Bom, essa primeira parte aqui, que é a parte real, é exatamente o cosseno da soma. E essa parte imaginária é exatamente o seno da soma. Então, para que eu calcule o produto Z1 por Z2 na forma polar, basta multiplicar R1 vezes R2, que é o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2, e aí multiplico por cosseno, qual é o argumento? A soma dos ângulos, que é o argumento de Z1 mais o argumento de Z2, e faço o mesmo para o seno. Então eu tenho aí a parte real e a parte imaginária. Bom, geometricamente, considere que este vetorzinho é o Z1, o segundo vetor é o Z2. Quem será o Z1 vezes Z2? Que comprimento ele vai ter esse vetor? O comprimento vai ser R1 vezes R2. Qual vai ser o ângulo que ele vai formar? Bom, se eu tenho o ângulo de Z1 e o ângulo de Z2, que é o argumento de Z1 e o argumento de Z2, faço a soma, então eu vou ter aí o argumento do produto.
Z1 por Z2. Então, esse aqui é o módulo do produto, que é R1 vezes R2, e aqui é o argumento do produto, o argumento de Z1 mais o argumento de Z2. Bom, ao realizar a divisão, na divisão divido R1 por R2 e faço a subtração. Argumento de Z1 menos argumento de Z2. Faço isso para o cosseno e para o seno. Obviamente, na divisão, o denominador, Z2, tem que ser diferente de zero. Bom, se Z1 igual a Z2 igual a Z, e Z é R cosseno de θ mais I seno de θ, então, neste produto aqui, eu vou ter o quê? Z vezes Z, que é Z ao quadrado, R vezes R, que é R ao quadrado, e aqui vai ser θ mais θ, que vai dar 2θ. Então, eu vou ficar com cosseno de 2θ mais I seno de 2θ vezes R ao quadrado. Se fizermos o mesmo para Z ao cubo, ao final eu vou ter R ao cubo, cosseno de 3θ, mais I seno de 3θ. Então, de forma geral, para n igual a 0, 1, 2, 3, ou seja, inteiros não negativos, eu vou ter essa fórmula, que é da potência, né? Potência inteira, não negativa, Z na n é igual a R na n, cosseno de nθ mais I seno de nθ. Então, veja que a potência aqui, no caso é 3, ele vai multiplicar aqui no argumento. No caso, n aqui é nθ. Bom, desejamos que essa fórmula aqui também valesse para inteiros negativos. Bom, então considere que eu tenho a divisão 1 sobre Z, onde 1 é Z1 e Z é Z2. Então, na divisão ali, ficaria o módulo de 1, que é 1, dividido pelo módulo de Z, que é R. Então, fica 1 sobre R. Depois eu tenho Z igual a 1, Z1 igual a 1, o ângulo dele, ali em relação expolar, é 0. E o ângulo aqui de Z é θ. Então, fica 0 menos θ, porque aqui é uma divisão, né? Então, por isso que aqui ficou menos θ. Tá? Então, isso aí é o R, é o Z menos 1. Então, usando o mesmo raciocínio, nós determinamos Z menos 2. Fica 1 sobre R ao quadrado. Tá? Z menos 2, assim por diante. Tá? Se aqui for Z menos 2, aqui vai ficar menos 2θ. Z menos 3, menos 3θ. Ou seja, podemos generalizar, então, a fórmula anterior para inteiros negativos, ou seja, vale para todo inteiro. Então, essa fórmula aqui. Ok? Bom, se R é igual a 1, se R é igual a 1, isso quer dizer que Z é cosseno de θ mais I seno de θ. Então, cosseno de θ mais I seno de θ vai ficar elevado a n. E aqui vai ficar cosseno de nθ mais I seno de nθ. Essa é a fórmula de De Moivre. Abraham De Moivre, em 1707. Outra fórmula importante é a fórmula de Euler, que é uma notação que vamos usar ao escrever cosseno de θ mais I seno de θ. Vamos escrever como sendo E elevado a Iθ. Essa é a forma exponencial. Considere um problema de determinar raízes, né? Digamos que eu tenho a equação W elevado a N igual a Z e quero determinar quem é W. Ou seja, tiro a raiz enésima ambos os lados, fica W igual a raiz enésima de Z. E aí queremos determinar quais são os resultados, né, desta radiciação. O resultado é esse aqui, ó. W, índice K, onde K é igual a 0 até n menos 1. Ou seja, temos n valores para cá. Portanto, vamos ter n raízes para cá. Bom, esse n aqui depende, isso vai depender do exercício quando for dado. Se é raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, e assim por diante. Então, isso aqui é a fórmula. Raiz enésima de R, onde R é o módulo de Z,
E aqui o argumento vai ser θ mais 2kπ, considerando que 2kπ é uma volta, né? Para cá inteiro. 2 mais θ mais 2kπ dividido por n vai ser argumento aqui no cosseno e no seno. Desculpa, argumento não. O ângulo, né? Que você vai considerar no cosseno e no seno. Então isso vai produzir as mesmas raízes do número complexo z. Bom, então vamos justificar aqui. Ó. Vamos considerar que z é r cosseno de θ mais seno de θ e que w é ρ cosseno φ mais seno de φ. O que queremos determinar? Queremos determinar quem vai ser o ρ e quem vai ser o φ. Tá? Quem vai ser o ρ, quem vai ser o φ. Bom, então w elevado a n igual a z. Nós conhecemos o z, z é dado. Z é dado, às vezes não na forma polar, mas aí, se não é na forma polar, determinamos quem é r e quem é θ. Bom, então, w elevado a n igual a z. Então, levamos na n, que fica ρ elevado a n, cosseno de nθ mais seno de nθ. Isso é igual a z. Então, eu vou ter ρ elevado a n igual a r, ou seja, ρ é igual a raiz enésima de r, e cosseno de nφ igual a cosseno de nθ, seno de nφ, seno de nθ. Ou seja, nφ igual a θ mais 2kπ, onde cai inteiro. Isolando φ, φ vai ser θ sobre n, ou θ mais 2kπ sobre n, onde k é de 0 até n menos 1. Substituímos, então, o ρ e o φ aqui no lugar do w. Vou chamar de w índice k. Então, aqui eu substituo no ρ, fica a raiz enésima de r. E aqui, cosseno no lugar do φ, fica θ mais 2kπ sobre n. Então, isso para cosseno e seno. Essa é a fórmula para determinar as mesmas raízes de z. Podemos reescrever essa fórmula aí utilizando a forma exponencial. Então, substituímos a parte que envolve cosseno mais seno por exponencial, ou seja, e elevado a θ mais 2kπ sobre n vezes i. Não esqueça desse i aqui, porque se não tiver esse i, isso aqui passa a ser números reais, né? Então, por exemplo, digamos que a gente queira determinar as raízes cúbicas de 2i e escrever os resultados na forma exponencial. Bom, z igual a 2i. 2i, ali representando como um vetor, é o vetor 0, 2. Portanto, é um vetor que forma um ângulo em relação ao eixo polar. O ângulo é π meios radianos. Bom, o módulo de z é 2. Como é raiz cúbica, n igual a 3. Substitui na fórmula, eu fico com raiz cúbica de 2 exponencial e elevado a π sobre 2 mais 2kπ sobre 3 vezes i, onde k vale 0, 1 e 2. Portanto, são 3 raízes. Substituo. Primeira raiz, em k igual a 0, z0, raiz cúbica de 2, e elevado a πi sobre 6, z1, raiz cúbica de 2, elevado a 5πi sobre 6, e z2, raiz cúbica de 2, e elevado a 3πi sobre 2. Podemos associar z0, z1 e z2 a 3 vetores, centrados na origem e cujo raio é raiz cúbica de 2. Então veja aqui, de z0 a z1 e de z1 a z2 e de z2 a z0, o ângulo, né, entre esses vetores, o ângulo é igual. Tá? Então esse fato
vai ocorrer com as milésimas raízes de z. Esta angulação entre dois vetores. Desejamos agora encontrar as raízes quartas de menos 3 e escrever o resultado na forma exponencial. Z igual a menos 3, ele tem o θ, é π. Ele forma um ângulo π radianos em relação ao eixo polar. O módulo de Z é 3. Então, substituo na fórmula, fica a raiz quarta de 3 e elevado a π mais 2kπ sobre 4 vezes i, onde k vale 0, 1, 2 e 3. Substituo cada valor de k nesta fórmula geral. E aí eu vou ter 4 raízes, onde então, essas 4 raízes podemos associar a 4 vetores de centro na origem e cujo raio é raiz quarta de 3. Então, o primeiro vetor forma um ângulo π sobre 4. O segundo, 3π sobre 4 radianos. O próximo, 5π sobre 4 radianos. E por último, 7π sobre 4 radianos. Então, o ângulo entre os vetores, entre cada par de vetores, é sempre um ângulo reto de 90 graus. Circunferência. Uma circunferência, uma equação de uma circunferência pode ser escrita na forma modular. Por exemplo, uma circunferência de centro na origem, de centro em Z0 e raio R. Então fica módulo de Z menos Z0 igual a R. Ou na forma exponencial, também chamada de... isso aqui também está associado, Z menos Z0 igual a R e elevado a θ, onde θ varia de 0 a 2π. Isso aqui, na verdade, é uma parametrização, onde Z0 é um ponto fixo, que é o centro, e R é o raio. Então, podemos argumentar que a primeira equação na forma modular, então, por que é escrita dessa forma, né? Módulo de Z menos Z0 igual a R. Se eu associar Z a x mais y e Z0 a x0 mais y0, então Z menos Z0 é x menos x0 mais y menos y0. Isto em módulo vira a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Mas essa raiz quadrada aqui, na verdade, isto igualando a R, eu vou ficar com raiz quadrada igual a R. Elevando o quadrado dos dois lados, eu vou ficar com x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a R ao quadrado, que é a equação de uma circunferência de centro em x0, y0 e raio R. Então, ao invés de escrever desta forma, eu escrevo desta forma aqui, que é na forma modular. Na forma exponencial, na verdade, isso aqui é uma parametrização da circunferência de centro Z0 e raio R. Então, o porquê dessa forma de escrever, né, na forma exponencial? Considere o seguinte, Z menos Z0, na verdade é o quê? É a parte real de Z menos a parte real de Z0, x menos x0, depois fica y menos y0, que é a diferença da parte imaginária. E aqui, o R elevado a θ fica R cosseno de θ mais I seno de θ. Então, comparando aqui a parte real, eu vou ficar com x menos x0 igual a R cosseno de θ, ou seja, x igual a x0 mais R cosseno de θ, e y menos y0 igual a R seno de θ, ou y igual a y0 mais R seno de θ. Então, isso é a forma, isso aqui é na verdade, uma parametrização. Quando formos estudar, quando vocês forem estudar a integração, né? Integração de uma função complexa,
em cima de um contorno, de uma circunferência, nós utilizamos essa forma aqui, ó, z menos E0 igual a R elevado a θ, θ variando de 0 a 2π. Regiões no plano complexo. Bom, aquelas equações ali, que eram o módulo de z menos E0 igual a R, ele é considerado só o bordo da circunferência, só o bordo do disco, né? Que é esse aqui em azul. Agora, se eu considerar a parte interior, eu ali no igual fico menor igual. Tá? Aqui na forma exponencial, basta você fazer o R, né? Esse Rzinho aqui, ó, variar entre 0 até o raio R do disco. Tá? Então aqui, na forma exponencial, você tem duas variações, em θ e em R. Tá? Isso aqui também é muito utilizado também quando recai em integrais duplas, né? Eu tenho essas duas variações em R e em θ. Vizinhança de Z0, que é o conjunto de todos os pontos Z, tais que a distância de Z a Z0, ou seja, módulo de Z menos Z0, é menor que R. Tá? Então, na verdade, essa vizinhança de Z0, na verdade, é um disco de centro Z0, onde não é considerado bordo. Tá? Então, isso vai me produzir a vizinhança de Z0. Então, de modo que essa vizinhança, quando eu centro em Z0, essa vizinhança tem que estar contida dentro de um outro conjunto S. Então, por mais perto que Z0 esteja próximo da fronteira, obviamente o raio dessa vizinhança vai ser pequeno. Tá? Então, vizinhança de centro em Z0, raio R, é o conjunto de todo Z complexo. Tá? Na verdade, é de todo Z. Neste caso aqui dessa figura, é todo Z que pertence a S, tal que módulo de Z menos E0 seja menor que R. Ponto interior. Z0 é um ponto interior de um conjunto S do plano complexo se existe uma vizinhança desse ponto que contém somente pontos de S. Então, isso define o que é ponto interior. Então, se existe uma vizinhança do ponto Z0 que contém somente pontos de S. Uma região aberta é formada por pontos interiores. Todo ponto da região aberta é um ponto interior. Então, nós temos aqui dois exemplos. A parte real de Z maior do que menos 2 e menor do que 2. Nós vamos ter essa representação dessa região aberta. Ou o módulo de Z maior que 2, menor que 4. Nós vamos ter esse anel aberto. Ponto de fronteira, fronteira é esse contorno da figura. Então, Z0 é um ponto de fronteira de um conjunto S, se para cada vizinhança de Z0 contém pontos de S e pontos fora de S. Então, se Z0 está bem na fronteira, é um ponto de fronteira, qualquer vizinhança que eu considero em torno desse ponto, eu vou ter pontos de S e pontos fora de S. Uma região conexa é uma região na qual, para quaisquer dois pontos, Z1 e Z2, em um conjunto S, puder ser ligada por uma poligonal inteiramente contida em S. Então, isso define uma região conexa. Aqui é uma região conexa. Quaisquer dois pontos que eu considerar aqui, eu posso percorrer por uma linha poligonal que liga dois pontos. Aqui também. Que são exemplos de regiões não conexas. Então, se eu considero, por exemplo, um ponto aqui, nessa região abaixo, imagem de Z menor ou igual a 1, em um outro ponto, nessa outra parte que é a imagem de Z maior ou igual a 1, não consigo ligar uma poligonal de um para outro, de modo que essa poligonal esteja contida na região.
Vai ter pontos que vai estar fora da região, que é esse trecho aqui, entre essas outras duas áreas. Outro exemplo, módulo de Z menor ou igual a 1, que é um disco de centro na origem e raio 1, a parte interior, e a parte exterior da circunferência, a parte exterior do disco, de centro na origem, e raio 2, que é módulo de Z maior ou igual a 2. Também é outra região não conexa. Eu considero um ponto aqui nesta região e um outro ponto nesta outra região, não consigo interligar por uma poligonal Z1 em Z2, de modo que essa poligonal esteja na região. Domínio. Domínio nada mais é que uma região que é conexa, como vimos anteriormente, e uma região aberta. Então, uma região conexa e aberta. Isso aqui é uma região conexa, pode ser interligada por uma poligonal e aberta. Isso aqui também é uma região conexa. Essa é limitada se puder estar contida em um disco aberto para um certo raio R. Então, aqui são exemplos de conjuntos aqui ilimitados. Não consigo limitar nem a região de baixo nem a região de cima. Não consigo limitar por uma circunferência. Esta aqui é uma região limitada, esta aqui já não é.